que eles vão ver aquelas barbaridades. Nossa, mas ficou assim, não, essa linha tem que ser pegar com a luta, não. Eu não vou pegar com ela. Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos mais uma vez, seu nome, em nome de nosso Mestre Jesus, agradecendo a vida, as experiências, os sucessos, os insucessos, todas as tentativas que são para o nosso crescimento, pela nossa compreensão, todos os mistérios desta vida. Assim, agradecemos, felizes por estar juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles, e nos pedimos que nesta noite, Pai, esteja conosco como sempre estás, nos protegendo, indicando os melhores caminhos, iluminando-nos, abençoando os bons espíritos que conosco estão e que querem sim nos orientar, e que sejamos com nossa mente aberta para os bons ensinamentos, para as boas orientações. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos, amado Pai, e que sim, perseveremos em nossa fé e todo aquilo que deixastes para nós. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, queridos amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma vez com alegria esse nosso encontro, eu e Célia aqui presentes também, damos boas-vindas, boa noite a todos vocês. É uma alegria podermos estar juntos, né? O nosso prezado Robert Duarte, um grande abraço para você, família, para todos vocês que estão chegando para o Evangelho, chegando para a Joana de Ângeles. Esperamos que esteja assim tudo bem com vocês, a paz esteja em seus lares, em seus corações, em suas famílias, nas diversas atividades de cada um de vocês, né? Saúde sempre para bem caminharmos em nossos dias. E assim, abraçando também nosso caro José Ubirajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão, divisa, né, com o Uruguai, Rio Grande do Sul querido. E aqui, meu caro, está um calor danado, né? Choveu, deu uma esfriadinha, mas voltou com tudo. Estamos bem aquecidos. Um grande abraço para todos vocês que já estão conosco, a gente agradece essa participação. E nós vamos ver no Evangelho de hoje, continuar vendo, aliás, as notícias históricas. Quem participa do Evangelho? Quais são aquelas figuras? O que elas representavam na sociedade judaica da época? E que são, sim, citadas no Evangelho que nós já vimos e continuaremos vendo, nas várias passagens dos evangelistas, que falam, então, para nós sobre os escribas, sobre os fariseus, sobre os portageiros, saduceus, nazarenos, essênios, e tantas, mas qual era o papel de cada um deles na sociedade à época? É isso que nós estamos vendo. Estamos aqui juntos, então, observando, vendo, e vamos ver, ainda hoje, já daqui a pouquinho, na época, quem eram, então, os publicanos, os portageiros, aqueles famosos cobradores de impostos, e é então o que o Evangelho vai nos trazer já daqui a pouco. E na sequência, Joana de Ângeles vai vir para nós, no capítulo 44 do livro Celeiros de Bênçãos, falar sobre negadores necessitados. Claro, falando sobre aqueles que negam a doutrina, que não querem saber, que querem provas contundentes, etc, como nós bem sabemos. Então, ela vai falar sobre eles, e a gente pode trazer, né, até para os nossos dias aqui, a questão de negação disso, negação daquilo, e não, mentira, não é mentira, é falso, não é falso. Então, negando. Mas a gente não pode jamais esquecer que o próprio Kardec, o próprio Evangelho nos fala
da questão de caminhar lado a lado com a ciência. Não é? Então, para a nossa prezada, já cumprimentando aqui, deixa eu voltar um pouquinho, né? Aqui, a Marisma Corritz também conosco, também que a gente agradece bastante a participação. Vamos ver se sobe aqui. Aí, a Judélia Lima também conosco, né? Maria, deixa eu ver aqui, ficou pequenininha, Maria, Carolata, é isto, Alessandra Branco também conosco. Então, como nós estávamos falando, né? Negadores da doutrina, mas hoje em dia tanta negação, tanta dúvida, né? Tantas coisas inventadas. E como dizia, Kardec deixou sempre bem claro para todos nós que a doutrina segue lado a lado com a ciência, que a ciência está aí para explicar os diversos fenômenos, para trabalhar para nós, por nós, melhorando nossa qualidade de vida, tanto que a nossa expectativa de vida aumentou barbaramente nos últimos anos, que era uma expectativa de vida relativamente pequena, já está bem grande. A gente sabe muito bem disso. A evolução da ciência, né? Prevenindo doenças, curando doenças, se desenvolvendo com vacinas, com isso, que é então a prevenção para que nós possamos viver mais, viver melhor, viver com qualidade. Né? Mas sem aqueles que negam, que tudo mentira, que só faz mal, enfim, cada um é dono, como se diz, o seu narizinho, né? Acredita no que quiser, acreditar naquilo que tiver, mas procurando sempre usar a razão, usar um pouquinho da lógica, não apenas a emoção, porque um e outro disse isso, um outro disse aquilo, mas nossa obrigação é investigar, é ter certeza, né? E a doutrina traz essas certezas para nós, e aqui vamos ver então, daqui a pouquinho, os famosos negadores necessitados, que é o que Joana de Ângeles vai então trazer para todos nós. Então, queridos amigos, vamos agradecendo, né? Como já agradecemos a vocês que estão aqui, estão se fazendo presente. E vamos ver o que o Evangelho nos fala. Vamos ver, o Evangelho de hoje nos traz aqui o quê? Nos traz aqui publicanos e portageiros. Mas quem são? Quem são os cobradores de impostos? Qual a grande figura de um publicano da época? O Zaqueu, aquele famoso Zaqueu mesmo, cobrador de impostos, muito rico à época de Jesus. Vamos ver o que diz então publicanos. Assim chamavam-se na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que em muitos eram produto de exageros e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. O nome de publicano, então, era nessa situação, generalizou-se de uma forma mais completa, vamos dizer. Hoje essa palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. E olha quantas fortunas, né? Quantos publicanos podemos encontrar. Mas enfim, continuemos. Da dominação romana foi o imposto o que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estavam certos Judas, dito o gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre as quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes
acreditavam comprometer-se tendo com eles relações de intimidade. Os portageiros, agora, eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente de arrecadação dos direitos às entradas nas cidades, daí porque é chamado de portageiro, ficava às portas das cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente a dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na dos debochados e de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Pois é, pessoas de bem, todos no momento da nossa história aparecem, né? Pessoas de bem. Mas para se encontrar pessoas de bem segundo os preceitos evangélicos não é tão difícil. Pois é. Mas os assuntos são publicanos, o assunto também portageiro. E são aqueles cobradores como nós falamos. E a gente percebe que, aquilo que foi colocado pelo Evangelho aqui para nós, que eles formavam uma classe muito rica, porque arrecadavam os impostos e tiravam a parte deles. E como era uma profissão muito arriscada, porque a época já viu como que era, né? Como era a coisa. Muitos eram realmente assassinados, então aqueles que continuavam na sua profissão acabavam enriquecendo por aquele a mais que eles tinham por conta do risco. Mas o problema para a Judéia, para a época de Jesus, onde estava Jesus, né, com os hebreus, é que eles detestavam e tinham horror a imposto, que era contra a lei, etc, mas não tinha como. Né? Eles estavam ali sob o domínio de Roma, como quase todo mundo à época ficou, tinha que pagar lá seus tributos, seus impostos, e eram cobrados com relação a isso. E um dos cobradores de impostos, quem era? Saulo, à época. Né? E também ali foi colocada a questão de se tornar quase que uma questão religiosa, essa parte que se trata de imposto que eles detestavam. Tanto que os nossos amigos, os fariseus, eles chegaram a Jesus perguntando, né, se era justo pagar o imposto a Roma. E que aí Jesus, nós sabemos de toda a história muito bem, pediu uma moeda, mostrou, mas em quem é essa face da moeda que está aí? Ah, é de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? A grande colocação, levando aí na esteira da colocação a respeito dos publicanos. E eles eram, sim, coletores de impostos, de taxas alfandegárias, enfim. E como os judeus tinham esse chamado horror, muitas deles eram assassinados e muitos enriqueciam aqueles que assim sobreviviam. E nós temos o exemplo bíblico para todos nós, uma pessoa de Zaqueu, que quando Jesus foi jantar na casa dele, aliás, Jesus se convidou, né? Não foi convidado, se convidou para ir. Ele falou, né, que ele era muito rico e que ele daria metade do que tem aos pobres e 5 vezes mais para aqueles que ele tenha prejudicado. E Jesus disse sim, né, está no bom caminho, o caminho da salvação. E é isso. Aí, assim como hoje nós também não gostamos de pagar nossos impostos, alguém aqui gosta? Ninguém gosta. Mas é uma própria necessidade. Porque se nós queremos, né, ter a nossa água encanada, nós queremos ter nossa energia elétrica, nós queremos ter o esgoto passando, né, na frente de casa, nós queremos ter a limpeza pública, recolhendo tudo aquilo que nós eliminamos em nossas casas, se nós queremos ter um leito, né, das pistas aí, da cidade, das ruas, em boas condições, iluminação pública em boas condições, limpeza pública, tem que ter quem faça. E quem faz quer receber pelo seu serviço. O governo, ele não fabrica assim dinheiro. Não tem como chegar e simplesmente fabricar. Pode até fabricar, mas vai chegar um ponto que não vai se sustentar. Né? E qual a razão de querer se fabricar? Tem que tirar, e tira do imposto de todos nós. Né? Exagero de impostos, o Brasil, por exemplo, um dos maiores do mundo? Sim. Né?
Mas há que se brigar para essa redução. E as responsabilidades estão pelas autoridades legalmente, democraticamente constituídas e que estão lá para observar e trabalhar por nós. Esse é o objetivo. Sejam os vereadores dos nossos bairros, seja o prefeito de nossas cidades, que tem essa responsabilidade. E eles não caem dinheiro de nada, não existe um estalar de dedo que enche lá a conta da prefeitura para pagar as contas. E tem que sair dos impostos e das mais diversas atividades que tem. Queiramos ou não, é o recurso. Assim como nossas próprias igrejas, nossas igrejas, nossos templos, nossas sinagogas, fabricam dinheiro? Não. Tem que ter a fonte de receita, que são dos fiéis, que são de promoções, etc. e tal. Pois é o mundo em que nós vivemos. Então, amigos, agradecendo a presença de vocês, vamos então, agradecendo e sempre agradecendo. Vamos ver aqui, dar uma subidinha aí. Vamos subindo. Vamos agradecendo então a Alessandra Branco também, que está aqui conosco. Muita alegria. E todos vocês, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Santa Oliveira Vita também, está aqui conosco, Bárbara Santana Nery, nosso abraço. E abraçando a vocês, vamos ver o que nos fala Joana de Ângeles, que vai falar sobre negadores necessitados. São aqueles que negam, que não querem saber da doutrina, especificamente falando aqui da doutrina espírita, querem ter provas, etc. Joana vai nos falar um pouquinho sobre ele. Negadores necessitados, Joana de Ângeles, capítulo 44 do livro Celeiro de Bênçãos. Verdadeira conspiração. Programa que se transmite de incauto a incauto, propalando ceticismo, negação, dúvidas. Religiosos em desalinho, combatendo afirmações imortalistas que foram auridas nas fontes da sobrevivência. Pesquisadores honestos em teimosa dúvida, lançando teorias fascinantes e complexas para fugirem à realidade da vida extrafísica. Indiferentes, zombando das respeitáveis conquistas alcançadas no campo da informação espiritual, como se estivessem livres à desencarnação e, consequentemente, ao prosseguimento da vida. E não faltam nas lides espiritistas aqueles que, fascinados pelas vãs concessões do palco brilhante, se deixam arrastar, anestesiar ou aderem à nova onda, aguardando confirmação dos postulados doutrinários abraçados. Pedem provas novas, exigem fatos atuais. Agregam as velhas dúvidas negativas modernas e dão ao inconsciente poderes divinatórios, transferindo para a mente, arbitrariamente dotada de possibilidades causais, o resultado das aquisições do espírito. Preocupam-se, esperam que os outros lhe ofertem fatos que comprovem a imortalidade, a comunicabilidade e a reencarnação dos espíritos, enquanto eles apenas negam, somente negam, sem provarem a validade da sua sistemática negação. Cômodos, operam com a desordem que irrompe alarmante. Apaixonados, estimulam os instintos e as paixões da personalidade infeliz. Neutros, pendem para a indiferença, numa neutralidade de nihilistas, dizendo aguardarem resultados. Continua o honesto labor da fé, penetrando cada vez mais nas lições valiosas e consoladoras do Espiritismo libertador. Aqueles espíritos que trazem dificuldades e criam divisões sempre existiram. Alguns estão invariavelmente contra. As próprias falhas somente lhes permitem ver o que lhes apraz e convém. Não evitarão, entretanto, a viagem através da porta do túmulo. Conhecerão de perto a realidade e despertarão. Como correrá contigo mesmo. Confia, portanto, e ama, servindo sem cansaço, vinculado ao ideal de fé que te emana,
e a todos os homens, e ajuda-os. Se outro socorro não lhes puderes oferecer, ora por eles. Compreende-os, pois que, embora não te reconheçam, também necessitam de ti. Se te parecer difícil essa atitude, repete mentalmente como fez Jesus, perdoando-os ao clamar: eles não sabem o que fazem. E mentalizando, prossegue tranquilo. É Joana de Ângeles dizendo para nós sobre aqueles que negam, contumazmente, sempre, a doutrina espírita, seus postulados, aquilo tudo que a doutrina nos traz. E a gente sabe que muitos são combatentes gratuitos, sabemos muito bem disso. Outros são absolutamente mal informados, enquanto que outros procuram, sim, informações, muitos agem sendo levados pelas orientações doutrinárias da doutrina que abraça, e nós sabemos muito bem disso. Outros dizem que se falamos com os espíritos, que está contra na Bíblia, com Moisés, etc. E outros até atravessam de calçada quando passar na frente de um centro espírita. Todos nós sabemos disso. Que negam, que não gostam da doutrina espírita. Essa doutrina está aí, clara, absolutamente clara, esclarecedora, tirando as dúvidas de quem assim quer tirá-las, levando conhecimento para aqueles que querem realmente aprender. E a gente sabe muito bem que o conhecimento da doutrina espírita nos traz muita tranquilidade em nossos dias. Essa que é a grande realidade. É uma doutrina, acima de tudo, consoladora. Consoladora para todas as nossas dificuldades. Porque sabemos o caminho que temos que trilhar, sabemos que imperfeições acontecem, dificuldades acontecem, erros são cometidos, mas é sempre a oportunidade, sempre é concedida a oportunidade de retornar ao caminho adequado. Então a negação da doutrina sempre vai existir, ou por um longo tempo ainda deve existir. Mas é questão do tempo, porque a própria doutrina nos diz tudo aquilo que é edificado em coisas falsas, em coisas que não se sustentam, com o tempo cai. Amigos, então vamos cumprimentando os aniversariantes de hoje, de amanhã. Olha aqui de hoje: Silvia Leandro, a Gisele Quinteiro, lá do Paz e Amor, nosso abraço. Cláudio Eugênio Oliveira, Conceição Silva Moura Costa, Osmar Tolentino, a Ju Dias, Dias, não é Judias, é Ju Dias, Patrícia Pereira, Vânia Costa e nosso querido, amado padrinho de casamento, 36 anos atrás, querido Carlos Roberto Ferraro, marido da Sadako, que esteve aqui por Americana. Célia manda um beijo, nós mandamos um beijo pro Carlão, palmeirense de 700 milhões de costados. Não está lá muito feliz hoje, mas é da lei da vida, ganha-se, perde-se e vamos em frente. Mas eu e Célia mandamos um abraço particular, especial para esse nosso querido amigo, padrinho de casamento, que tem uma consideração extraordinariamente grande por ele, pela Sadako, um amor em nosso coração. Então a gente manda esse amor, essa vibração amorosa positiva aí pro querido Carlão e para a Sadako também, Sadako? Então um grande abraço, beijo para vocês. Amanhã, Rosane Moreira e Rafael Arildo, que a gente conheceu aqui, trabalhou conosco aqui no banco, grande personalidade. Mandamos um abraço também para você, Rafael, que Deus abençoe sua caminhada, que seja assim brilhante. Então mandamos aqui nosso abraço também, olha aqui, pro Eliseu Gasparino, também pro Carlos Eduardo Aragão, que estão aí conosco. Parabéns a todos os aniversariantes, paz, amor, luz na caminhada, plantando sementes boas para a colheita que vem, queira ou não, E que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês, o caminho de todos os aniversariantes, amigos particulares, cada um de nós, familiares, enfim. Aquele abraço de todos nós, coração a coração. E assim, amigos, chegou aquele momento, o momento de irmos encerrando o nosso encontro de hoje. Vamos para o momento de prece. E vocês então já vão deixando talvez um copinho de água, pedir a bênção do Pai na água, que tanto equilíbrio nos dá, a água fluidificada. E também vamos orar por esses irmãos que aqui pedem, que necessitam. E vocês também, com conhecimentos familiares, amigos seus, em necessidade, de pessoas que vocês conhecem, mas que ouviram falar. E todos nós também precisamos das bênçãos do nosso Pai, todo esse povo de Deus que está aqui encarnado ou desencarnado.
precisamos e nós vamos levar esse pensamento para eles. Vamos orar então, e vocês vão mentalizando os seus queridos amigos. Vamos orar pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Mundo da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Ficioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colúcio, Flanine Colúcio, Eliana Saldanha, Lane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Ulisses Ferro, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano Nabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Carla Varenga Fessioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricella, Maria Aparecida Braga, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santana. Assim, amigos queridos, nosso momento de prece. Que Deus abençoe a todos esses nossos irmãos. Vamos então orar nesse início, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, seus filhos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, Pai, querem vos louvar, vos agradecer a Mestre Jesus, que está sempre conosco, e levar até vós nossos pedidos, sim, nossos pedidos, nossas súplicas a vós, pedindo suas bênçãos sobre todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, suas bênçãos aos aniversariantes felizes desses dias, suas bênçãos a tantos pais que recolhem, que trazem seus filhos ao mundo, aos nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, as suas bênçãos àqueles que estão nos deixando após cumprirem aqui sua jornada, suas bênçãos, amado Pai, a todos esses que demos os nomes, a esses que todos nós mentalizamos, levando até vós suas necessidades. Abençoa, fortalece a todos, para continuarmos juntos na caminhada, abençoando assim nossas famílias reunidas com tantos compromissos, e que possamos caminhar também a todos os nossos irmãos que tanto sofrimento passam nessa existência, em tantas existências, e causadas por nossa ignorância, nossa ganância, nossa vaidade, orgulho, tantas imperfeições que precisam ser trabalhadas, Pai. Abençoa assim os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, para que sim possamos caminhar juntos no progresso e na evolução espiritual, moral. Abençoa assim nossos irmãos que estão à procura do abençoado trabalho, abençoando aqueles que têm seu trabalho e aqueles que nos dão esse trabalho. Traga assim, Pai, a paz, a luz às nossas casas de oração, nos mais diferentes credos, todos aqueles que se reúnem para vos agradecer, para vos louvar por tantas e tantas misericórdias para conosco. Abençoa assim todos esses jovens, crianças, adolescentes que estão conosco, a esses irmãos que estão vindo, para que possamos crescer juntos, para que possamos trabalhar por este mundo, por este planeta, e que na vida de cada um seja forte a participação do amor, da caridade, da indulgência, paciência, tolerância, do perdão, fraternidade, e que possamos recuperar esse planeta que clama por socorro. Tanto já o prejudicamos em seu ambiente, em sua água abençoada, que pedimos suas bênçãos. Auxilia-nos, Pai, na missão de resguardar e recuperar este mundo. Por isso pedimos a vós, e por isso também levamos a vós a prece que nosso Mestre nos deixou. Com alegria, fé em nosso coração, dizemos:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, Pai, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder, é a glória por toda a eternidade. E humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, para todos nós, seus filhos, encarnados, desencarnados, estejamos onde estivermos, como estivermos. Venha até nós suas bênçãos luminosas, seus bálsamos de luz, que sim, tranquilizam, equilibram o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que possamos, assim, harmonizar nossos lares, que possamos levar seu amor onde quer que formos, e, portanto, pedimos suas bênçãos aos nossos espíritos, bons espíritos, aos nossos anjos guardiães, e aos nossos irmãos caminhando em dificuldade ainda nesse mundo pelas escolhas que fizeram, e tantos perdidos em sua caminhada, fortalecei a todos, trazendo para o caminho do bem, caminho da luz, caminho da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Por sua graça, que assim seja, agora e sempre. Assim, queridos amigos, eu e Célia aqui queremos agradecer a todos vocês, a participação de vocês. O momento de prece é importante para todos nós nos encontrarmos, levarmos, não é, nossos pedidos ao Pai, agradecer pela vida. Não é? E sim, agradecendo a vocês, agradecendo ao Pai generoso, marcamos um encontro para depois de amanhã, sexta-feira, mesmo horário, onde juntos vamos conhecendo um pouquinho mais do Evangelho, vamos ouvir o que Joana de Ângeles nos traz, o nosso próprio enriquecimento, não é? Para que possamos tomar sempre melhores decisões, tantas decisões equivocadas que o nosso caminho coloca para todos nós. Enfim, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, abençoe a todos vocês. Estaremos então na sexta-feira, com a permissão do Pai, com suas bênçãos. Queremos desejar a vocês que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, abrindo nossos caminhos e nos fortalecendo agora e sempre. Fiquem todos muito bem e até sexta-feira. Até lá, um grande abraço a todos vocês.